Graça e paz do nosso Deus, mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. Queridos, nós vamos falar hoje de um tema relevante. Convide quem você puder para poder ouvir esse tema, porque é de total relevância. Nosso tema de hoje é: a depressão em um cristão não é possessão. Queridos, o nosso texto base hoje se encontra em Ruth, no seu capítulo 1. Vários versículos irão ser citados aqui hoje, mas eu irei falar de uma passagem especial. Não vou poder mencionar essa passagem sem explicá-la. Então, vou fazer isso com pausa. Querido, eu gostaria de falar sobre esse tema muito importante e chocante, porque existem pessoas realmente que julgam que com certeza essa pessoa deve estar passando por uma fraqueza espiritual, ou então está passando por um momento onde ela está tendo possessão. São espíritos que estão se apossando dessa pessoa. Queridos, o cristão ele pode sim ter um momento onde ele está fraco. E eu vou provar isso na Bíblia. Você vai poder ver isso na Bíblia. Queridos, fique comigo até o final, porque é surpreendente o que iremos revelar aqui hoje. O que iremos citar aqui hoje e o que vai abençoar pessoas como você, que de repente em algum momento da sua vida nem imaginou que estaria passando por um momento não de depressão, mas um momento que poderia chegar a tal, ou até mesmo já passou por isso. Então, queridos, eu gostaria que você ficasse aqui principalmente porque quantos não são os cristãos que às vezes sofrem sozinhos com essa parte da depressão e não conseguem se abrir justamente por causa de ser julgado, ou ser humilhado, ou ser até mesmo exposto em relação a uma coisa tão íntima que às vezes a pessoa está pedindo socorro. Então eu tenho certeza que você vai entender e é por isso que eu quero te convidar aqui hoje para poder ficar comigo aqui falando da palavra de Deus. Mas antes de mais nada, querido, sobre um tema desse, eu tenho absoluta certeza que é, com certeza, importante você mandar para alguém, compartilhar o link desse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e até mesmo dar como referência o canal Frutificai. Te agradeço muito pela força, sejamos semeadores da palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, levar a palavra de Deus a toda a pessoa que precisa. Dito isso, queridos, eu gostaria somente de falar de uma definição muito rápida e simples do que seria depressão. Como eu disse aqui, não é possessão. Por que não é? Porque se trata de um transtorno na mente que afeta o humor, querido. Os pensamentos e até o comportamento das pessoas são afetadas exatamente por esse transtorno. E existem sintomas dos quais podemos identificar que uma pessoa está com depressão. E são eles como um sentimento de tristeza a longo prazo, ou um sentimento de vazio, uma perda de interesse ou prazer na vida. Poderia ser também o aumento ou diminuição do apetite. A pessoa pode ficar com insônia, ou ela também pode ficar com hipersônia, quer dizer, a pessoa pode dormir demais ou nem dormir. Também pode, queridos, ter a sensação de muito cansaço, falta de energia, falta de disposição. A pessoa pode ter dificuldade de se concentrar e tomar decisões. Assim como também esse é um dos sintomas mais fortes. São os pensamentos negativos, de autocrítica. E isso acontece de forma excessiva. Queridos, isso é perigoso. Perigoso, porque é justamente no campo da mente onde os pensamentos negativos tomam conta da pessoa, e isso é perigosíssimo demais. É daí que desencadeia, muitas das vezes, coisas até dos quais não desejamos. Também tem a mudança nos ritmos físicos e mentais. Queridos, eu não sei dizer, mas se você estiver passando por algum desses sintomas, alguma dessas coisas que falamos aqui agora, não ignore, queridos. Não venha a pensar que, não, isso daí é somente uma coisa passageira, é uma coisa que está acontecendo assim. Lembre-se que tudo começa de forma ligeira, fraca, onde você às vezes não consegue discernir. E quando se torna forte, ou quando tem um pico, quando tem o ápice, pode ser um momento de uma dificuldade muito grande. Por isso, eu quero deixar aqui, por isso que eu disse que não é possessão, porque eu já quero dizer, além de você orar, além de você buscar o Altíssimo, busque um especialista, busque um médico que vai te ajudar. Não deixe para depois. Tá bom, queridos? Então, dito isso, queridos, eu gostaria aqui, mais uma vez, ressaltar que depressão em um cristão não é possessão, tá, queridos?
Isso não é falta de espiritualidade, isso não é porque a pessoa está em pecado, isso não é porque o espírito está tomando conta da pessoa. Esqueça isso. E vamos dizer aqui o primeiro versículo que iremos começar a falar. Pega o seu caderno, pega o seu bloco para você anotar e entender o que estamos falando aqui. Leia aí Salmos 43, verso 5. Olha o que diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Qual é a salvação da minha face e Deus meu. Queridos, presta bem atenção que Davi está falando duas partes aqui importantíssimas. Ele está dizendo aqui que minha alma, você está batida? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele sabe que tem algo acontecendo muito forte, mas ele não consegue discernir. Ele só sabe que há uma tristeza, uma perturbação dentro dele, do qual ele não consegue entender, discernir. Então ele se apega em Deus. Ele diz que ele espera em Deus. Ele louvará. E ele sabe que a salvação é do seu Deus. Mas veja a preocupação de momentos dos quais Davi expressa aqui que a sua alma está perturbada. E por que a sua alma está batida? O que está acontecendo? Queridos, isso é muito grave. Isso é um momento do qual nós temos que refletir. Assim como nós temos que ler também, pegue aí a sua caneta, veja com a Bíblia, 1 Coríntios, no seu capítulo 2, verso 11, que diz: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Queridos, por que está sendo dito aqui sobre quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio Espírito do homem? Veja que há também um dito popular que coração do homem é terra desconhecida. É um local ali que você não consegue adentrar, de forma que você realmente conheça os pensamentos mais profundos. Então, queridos, aqui nós estamos falando que realmente, somente a sua alma, somente no seu interior, no âmago da sua alma, você consegue entender os seus pensamentos, porque dentro de você sabe o que está emanando, você sabe o que está vindo. Então, queridos, a autoanálise é muito importante. É tão importante que lembre-se que um dos sintomas que falamos aqui é a excessiva autocrítica e pensamentos negativos. Quando isso acontece, deve-se ter uma análise para entender de onde vêm esses pensamentos, por que estou pensando dessa forma, que raiz de problema é esse que agora a autocrítica está excessiva em mim mesmo. Isso tem que ser analisado. Então, veja que a Bíblia, ela não deixa de nos dar total base para nós entendermos que há sim como a gente passar por esse campo. Veja também, vamos passar, queridos, nesse momento, por que eu não li o texto base lá atrás? Porque seria até mesmo ruim eu ler um texto tão longo sem que eu explicasse para vocês tudo o que está acontecendo. Vamos ler Ruth no seu capítulo 1 e versos, que diz: e era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ies até que viesses a serem grandes? Deter-vos-ies por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Queridos, nós estamos falando de uma passagem muito conhecida, pouco explorada e pouco entendida. Veja que nós estamos falando que existia Elimeleque, que tinha saído da sua terra e tinha ido para Moabe. E ali ele estava com a sua mulher Noemi e tinha seus filhos Malom e Quilion. A família estava bonita, a família estava feliz, mas então Elimeleque veio a falecer. Aí Noemi, mesmo assim, ela continua levando a sua vida. Ela tem agora os seus 2 filhos e tem 2 noras. Ela tem ali a Orfa
e Ruth. E a família continua, ainda que Elimeleque tivesse morrido. Mas os 2 filhos de Noemi falecem. E nesse momento, ela se sente desamparada. Pelas palavras de Noemi, você sente uma tristeza, um desamparo, um desengano. Você vê um sentimento negativo, principalmente porque ela entende, para ela, na altura de sua idade, não tinha como ela mais constituir a sua família ou restaurar a sua família, tendo um novo marido e tendo novos filhos, para que eles pudessem dar a sequência e tomarem aquelas mulheres que eram suas noras por mulher. Porque a idade também já tinha passado e aí, então há um entendimento sobre isso. Só que veja o que ela diz. Ela agradece as suas noras pela bondade que elas tiveram com seus falecidos maridos e também com ela. E ela diz, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Queridos, esse é um momento em que nós sabemos que no auge da tristeza, no auge da amargura, nós às vezes temos um sentimento de uma injustiça, uma falsa injustiça, diga-se de passagem, mas há esse sentimento de repente pensar que houve ali algo onde teve a mão de Deus. Só que nós sabemos o que vai acontecer. Ela quer se isolar, queridos. Noemi, ela não vê nenhuma esperança diante de tudo que aconteceu. Ela se sente não somente alvo da justiça de Deus, como também se sente abandonada pelo Altíssimo. Mediante isso, queridos, nós podemos ver que ela despede Orfa e Ruth. Minhas filhas, voltem para as suas casas, voltem para as suas famílias, para a sua terra, e ali vocês possam ser felizes. Ela despede as duas e ela dá o seu argumento, sendo que Orfa, ela acaba aceitando e realmente vai. Porém, nós sabemos que Ruth, ela se apegou e foi exatamente o amor de Ruth e a forma como ela se apegou a Noemi que fez com que ela tivesse ali um levante da sua alma, um levante dos seus sentimentos. Ela entendeu que quando Ruth diz que aonde ela estivesse, se ela morresse num lugar, ela morreria também. Onde ela pousasse, ela ali pousaria. Queridos, essa palavra fez ela entender, não, eu não serei abandonado, eu não ficarei sozinho. Então, mediante isso, há uma restauração na alegria, no ânimo, na felicidade que ora não existia na vida de Noemi. E a partir daqui, então, ela vê na amizade leal de Ruth uma esperança. Queridos, esse estudo ele está sendo feito com o objetivo de abrir os seus olhos, abrir os olhos daquele que é de Deus, para poder entender que muitas pessoas se colocam em um momento. Eu poderia aqui falar de outros personagens da Bíblia que com certeza passaram por tristezas profundas, passaram por tristezas e angústias profundas e questionaram não somente a sua existência, como também até a Deus. Então é esse o momento que nós temos que parar para pensar. Porque quantas vezes nós pensamos que temos aqui cristãos que são praticamente pessoas que nada pode lhe atingir, nada pode lhe abater, porque você vê de repente um sorriso, você vê aquele ânimo que a pessoa chega no ambiente, sai daquele ambiente, e às vezes você não sabe que o sorriso esconde uma tristeza profunda, que às vezes aquele olho brilhante, às vezes esconde uma escuridão profunda. Muitas são as coisas dos quais muitas pessoas não expressam, mas às vezes sentem, queridos. E exatamente o momento desse estudo, o objetivo dele é trazer à tona, no foco, que você, meu querido, você não é super-homem. Você, minha amada, você não é uma super-mulher. Você é uma pessoa protegida, guardada pelo Altíssimo. Mas todos nós estamos totalmente passíveis de repente cairmos, e não estou falando do pecado, de repente você pode tropeçar numa rua, você pode se machucar, você pode ter ali uma gripe, uma doença, mas isso quer dizer que algo está errado na sua vida. De repente você pode entrar num momento de uma angústia profunda, você pode entrar num momento de uma tristeza prolongada, que nada disso é verdade. Por isso que nós não podemos espiritualizar quando uma pessoa está nessas condições. Temos que ajudá-la, não somente em oração, mas temos que ajudá-la com todo recurso que também na Terra existe. Muitas pessoas é necessário faça uma terapia, que faça uso de medicamento. Isso não quer dizer que a pessoa é desequilibrada. Isso quer dizer que neste momento ela precisa de um recurso.
Ela precisa de uma ajuda que em outro momento não precisaria. Por isso eu quero abrir os seus olhos, queridos. E quero dizer aqui que em um momento da minha vida eu precisei de recurso. Eu precisei de medicamento, porque eu tive pânico, querido. Não foi depressão, foi pânico. Eu venci essa batalha há muito tempo atrás. E há pouco tempo atrás eu venci o medicamento do qual eu entendo que me acorrentava. Se você quer saber mais sobre essa experiência profunda que eu tive, sobrenatural, peça aqui nos comentários. E eu posso falar para vocês como foi tremendo o que Deus fez e o que Deus pode fazer por você. Não deixe que ninguém tenha o poder de te julgar por você estar em um momento de fragilidade. Não deixe que nada venha te deixar para baixo, sem esperanças, sem forças, mas se apegue no Senhor. Como Davi estava ali entendendo que algo estava errado, mas ele esperava em Deus. Ele sabia que a salvação era em Deus. Ele tinha a sua esperança em Deus. Então, queridos, não deixe Deus. Não largue a sua esperança. Não abra mão daquilo que você entende que Deus pode fazer na sua vida. Mas jamais esqueça que você também deve contar com ajuda especializada. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.